Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus, dando glória a Deus. Digam amém, um aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém. Nós esperamos que todos estejam bem na presença de Deus. Nós que conseguimos chegar aqui no presencial, e os irmãos também que estão no online, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, e o nome do Senhor seja glorificado. E sejamos bem-vindos para essa campanha de reforço. O pastor disse no final de semana que é o reforço do meio do ano. No início do ano nós começamos 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. Agora nós estamos aqui quarta, quinta, sábado e domingo para grandes cultos em adoração a Deus, onde seremos tratados e abençoados. Amém? Você tem a sua Bíblia, por gentileza, queira abrir no livro do profeta Samuel, 1 de Samuel, no capítulo 1, versos 10 e 11. Sejamos todos bem-vindos no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11. Diz assim a palavra: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem ou varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém, irmãos? Ela fez aqui um voto nazireu, dizendo que se Deus desse a ela um filho, ela o daria a ele de volta, e não passaria navalha na sua cabeça. Olha isso. Vamos orar, irmãos, na presença de Deus. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nesta noite de quarta-feira, onde nós chamamos o culto do milagre. Nós sabemos que milagre é tudo aquilo que não depende mais de nós, é só uma intervenção do céu. E nós já sabemos, já aprendemos que não há nada que venha ao homem que do céu não lhe seja dado. Então nós oramos, abençoe cada lar aqui representado, no presencial e no online. Obrigada, Senhor, por esse momento de adoração que nós tivemos. E agora a tua palavra será mencionada. Fale conosco, Senhor, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, meu Deus. Nós temos necessidade de ouvir a tua voz. Então nós oramos e pedimos que nos abençoe, para a glória do teu santo e bendito nome. Nós oramos no nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Por gentileza, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus por esta noite. Eu acho maravilhoso o que Deus tem feito nesse lugar. E nos quatro cantos da terra, Deus tem levantado um povo para o adorá-lo. Deus tem levantado homens e mulheres, moças e rapazes, crianças, para o trabalho da sua obra. E hoje, uma noite de quarta-feira, como disse o pastor agora há pouco, nós estamos desde as 6h30. Então nós tivemos o culto das 6h30 da manhã, das 9, das 15, das 18 e agora 19h30. Você é muito bem-vindo, e quero que você acredite, você é um grande trabalhador. Você é um homem, você é uma mulher, um jovem que não tem medido esforços para vir à casa do Senhor. Não sei de que forma, de que maneira e nem os meios que você tem sido atraído a esse lugar, mas nós sabemos que a presença de Deus nesse lugar, ela tocará a nossa vida, e nós não seremos mais os mesmos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós não estamos falando de um evangelho de facilidade, nós estamos falando de um evangelho de poder,
de salvação, de cura, de batismo no Espírito Santo e do evangelho que prega que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. O arrebatamento, ele pode se dar a qualquer momento e nós estamos nos preparando para isso. Sejamos todos nós, homens e mulheres crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Irmãos, essa campanha de fé e milagres, nós sabemos que a fé é algo que não dá para viver sem, é indispensável. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando eu estava aqui agora recebendo o pastor orando pela campanha, eu sentei, eu disse, meu Deus, como é precioso poder sentar aos seus pés, Márcia, poder sentar para receber uma direção, para receber uma orientação. E quando nós temos disposição de ouvir, a fé, Juliana, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então nós nos reunimos num templo como esse, podemos nos reunir em um grande ginásio, podemos nos reunir em casa de família, ou em uma sala, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas na presença de Deus, ali o Senhor está presente. E quando o Senhor está em um lugar, a palavra de Deus diz que Ele ordena aquele lugar, bênção e vida para sempre. Então, irmãos, quando nós temos bênção e quando nós temos vida, nós só temos que prosseguir. E eu quero encorajá-los nesta noite a terem bom ânimo, a terem coragem de enfrentar o desafio que tem vindo diante de você. Existem dias que são mais difíceis do que outros. Existem estações um pouco mais difíceis do que outras. Mas a palavra de Deus, ela diz que em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Então, nós não estamos vivendo a vida cristã achando que vai dar certo. Nós estamos vivendo a vida cristã com a convicção, com a certeza de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. E falando de milagres, eu gostaria muito de falar sobre a mulher do fluxo de sangue, mas não vou falar, prometo que eu não vou falar dela hoje. Quando começou a cantar de romper a multidão, já falei, é ela que está ali querendo. Falei, não vou falar dela. Irmãos, eu gostaria de falar também sobre outros milagres de Jesus. Mas eu quero nesta noite dizer a você, o poder da oração, o poder na vida de uma família, o poder da oração na vida de um homem, na vida de uma mulher. E nesse texto aqui que nós lemos, nós estamos falando de Ana, uma família muito amada. Eucana era o esposo de Ana, e ele a amava. Porém, o Senhor tocou no ventre de Ana e a deixou estéril. Ela ficou estéril. E naquela época, naquela região, quando a primeira esposa era estéril, ele podia se casar com a sua serva, ou com a segunda esposa, e dar a eles filhos. E Eucana não demorou para arrumar Penina, a segunda esposa. Então, uma família, o marido é Eucana, a sua esposa amada Ana, e a segunda esposa Penina. E Penina era uma mulher fértil. Ela dava muitos filhos a Eucana. E quando ela percebeu que ela tinha essa graça de dar filhos àquele homem, ela começou a oprimir Ana, a esposa amada. E todos os anos eles iam ao templo para adorar a Deus, para fazer as suas ofertas, para fazer as suas oferendas, prestar o seu sacrifício. E todo ano, e os filhos deles, e Eucana oferecia oferta por ele, por Ana, só que quando ele ofertava por Ana, ele ofertava mais, porque ele a amava. Olha isso, olha essa palavra. E quando chegava a vez de Penina, ele também ofertava, e para os seus filhos. Mas um dia, Ana tomou uma decisão. Ela disse, eu não estou gostando do jeito que a segunda esposa está me tratando. Ela está me tratando com indiferença. Ela está achando que ela está acima de mim. Ela não está valorizando o meu papel de primeira esposa. E ela disse, eu cansei. E eu sei que você também, como eu, existem situações que nos levam a tomar decisões.
porque nós cansamos de comparações, nos cansamos de ilustrações que podem colocar a nossa vida. Olha o exemplo da fulana, do fulano, e ela cansou disso. E ela disse: quando esse ano a gente for para o templo, Dani e Juliano, quando a gente for para o templo, nós vamos levantar e vamos ali comer e beber, eu vou deixar eles lá, e eu vou até a presença de Deus, e eu vou falar da minha necessidade. Então Ana era uma mulher que ela acreditava no poder da oração. É muito importante você acreditar no que você ouve. Mas ouve do quê? Da palavra. Nós não podemos acreditar em tudo que uma internet posta. Nós não podemos acreditar em vãs doutrinas. Mas na luz da palavra nós damos crédito. E Ana decidiu, ela disse: eu vou orar. Eu vou falar com Deus o desgosto da minha alma. Aí você sabe que ela foi até o templo. E quando ela chega lá, ela se prostra. E ela começa a se derramar. Mas ela estava tão cansada que ela disse: eu preciso falar desse dissabor que está dentro de mim, desse desgosto. E ela começou a chorar. E quando ela chorava, não saía som da sua boca. Os lábios dela só se mexiam. Não demorou nada para que o sacerdote anotasse. Quem que era o sacerdote? Era Eli. Eli começou a ouvir aquela mulher ali, prostrada, chorando, mas não saía som da sua voz. Dava a impressão que ela estava meio que embriagada. Dava a impressão que ela era uma mulher qualquer. Foi essa avaliação que ele teve dela. E como nós, muitas vezes, vocês não, né, irmãos? Porque vocês são outro nível. Talvez eu. Às vezes a gente julga uma aparência. E quantas vezes nós olhamos para situações que quando nós vamos descobrir, não é nada daquilo que nós víamos ou imaginávamos. Quando ele viu ela ali se dando aquele trabalho, ele chegou lá e falou: mulher, até quando vai ficar aqui fazendo esse escândalo? Até quando vai ficar aí chorando, balbuciando, não saindo som da sua boca? Deixe, aparta-te do vinho. Saia daqui, vá embora daqui. Ela não ficou quieta. Existem situações que nós temos que nos aquietar. Existem situações que nós temos que nos silenciar. Mas tem outras que nós temos que levantar a nossa voz e nos apresentar. Ela disse: não, Senhor. O Senhor está me interpretando mal. Eu não sou uma mulher qualquer. Eu não sou filha de demônios. Eu sou uma mulher que estou angustiada. E eu estou aqui falando até agora do desgosto que está na minha alma. E eu estou aqui me derramando, me rendendo e fazendo um voto para Deus. É muito importante, irmãos, a gente acreditar no poder da oração. Qual oração? Aquela que você ora com sinceridade. Não precisa ser aquela que você fique horas de joelho. Se você tiver intimidade, tiver tempo e proximidade para gastar tempo a mais com Deus, faça isso. Mas de repente você está precisando de algo e você diz: eu não estou com tempo nem de parar e orar. Ora onde você estiver. Mas o segredo de orar, nós temos que orar sempre no nome de Jesus. E toda vez que você orar pedindo algo para Deus, não deixe de dizer: eu te peço essa bênção no nome de Jesus. Porque quando nós oramos no nome de Jesus, o céu nos ouve. O céu, ele responde às nossas orações. Então eu incentivo homens e mulheres. Você pode estar aonde estiver, não deixe de falar com Deus. Nós temos um grande adversário. E o adversário do homem é Satanás, irmãos. E uma das funções de Satanás é nos acusar. É tentar pôr na nossa mente que nós não valemos a pena. Que nós não temos direitos. Que o que nós fizemos não tem perdão. Que para nós não vai ter chance. E não é isso que a palavra diz. Jesus, ele diz assim: todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não importa em qual lamaçal você esteja,
Não importa em qual vale ou valeta você esteja enterrado, se você ouviu um dia falar sobre a fé, sobre o poder do nome de Jesus, ore aonde você estiver. Você pode estar no mais profundo ou no mais alto. Se você orar, o Senhor ouve a nossa oração. A palavra diz: clamem a mim. É o profeta Isaías que diz assim, ali no 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Não vá acumulando sobre você peso excessivo, peso desnecessário, a ponto de chegar a uma altura da sua vida e você dizer assim: ó, eu não estou aguentando mais. Eu estou com uma canga em cima dos meus lombos. Eu não estou tendo mais governo. Eu estou me desequilibrando porque o peso está muito grande. Irmãos, não precisa mais carregar fardo. Jesus, Ele convida a gente a lançar sobre Ele todo o nosso peso. Lançai sobre mim todo o peso. Lança fora esse peso, essa culpa, esse sentimento. Ah, pastora, hoje eu sou uma mulher madura, mas na minha mocidade eu engravidei fora de hora, eu cometi um aborto, eu choro todos os dias por isso. Você já orou pedindo perdão? Já, mas eu choro assim mesmo. Você está chorando à toa. Deus não quer nem saber por que você está chorando, porque a gente tem que chorar à medida em que a gente se arrepende. Em 1 de João 1,9 está escrito assim, olha: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei qual é o pecado que tem tentado aprisionar você. Você homem, você mulher, você jovem, porque irmãos, a maioria das vezes, o pregador ele olha no geral, ele vê pessoas bonitas, trabalhadoras, pessoas que estão vencendo, mas só nós é que sabemos o peso que está sobre nós. E esta é a noite de fé e milagres, que você está iniciando a campanha dizendo: eu não vou mais carregar peso de pecados que eu já confessei. Se você confessou o seu pecado e você o deixou, você encontrou a benevolência. E o que é benevolência? É o favor de Deus na sua vida. Nós não fizemos nada por merecer, mas pela graça, pelo amor, pela entrega de sacrifício de Jesus na cruz, nós somos perdoados. Olha que lindo isso. E quando Ana tomou uma decisão de falar com o sacerdote, ela disse: não, Senhor, não pensa que eu sou uma mulher qualquer, e conta para ele. E ela fala: eu estou aqui fazendo um voto para Deus. Irmãos, Deus não está pedindo voto nosso. Você não precisa votar nada. Mas se um dia você quiser fazer um voto, pensa bem. Porque se você fizer, é bom que você cumpra. Cumpra os seus votos, porque Deus leva a sério isso. Você pode se comprometer comigo, com você mesma, e não cumprir. Mas quando você se compromete com o céu, é bom que você leve a sério. Se a gente der valor para essas coisas, o poder da nossa aliança, o significado é muito maior. E quando ela conta para ele, ela falou: Senhor, eu fiz um voto. Eu estou aqui falando para Deus que eu tenho meu marido tem uma segunda esposa. E o Senhor cerrou a minha madre. E eu quero que o Senhor me dê a bênção de ter um filho. Mas se Ele me der um filho, eu não quero esse filho para mim. Se Ele me der a bênção de gerar, assim que eu desmamá-lo, eu quero entregá-lo de volta para Deus. Ela estava falando isso com o sacerdote. Aí o sacerdote olha e diz: ah, sim. Ela se levanta e ele diz assim: mulher, vá em paz, e o Deus de Israel conceda o que pediu o seu coração. O que você tem pedido para Deus, irmão? Se você tem pedido uma vida nova, se você tem pedido alegria para sua casa,
Se você tem pedido paz para a sua casa, o Senhor está liberando nesta noite. Se você quer comunhão, você quer que os seus filhos falem com vocês, pais, e quer que os pais tenham o direito de falar com os filhos, receba essa bênção de unidade em nome de Jesus. Porque esse acusador que eu acabei de dizer aqui, ele quer colocar discórdia na nossa casa. Ele quer colocar o pai contra os filhos e os filhos contra os pais. Ele quer colocar a esposa contra o marido e o marido contra a esposa. É a função dele, é semear discórdia. Mas pela fé e milagres nesta noite, nós estamos dizendo: Satanás, perca a força de ação na minha casa. Você não vai colocar intriga na minha casa. A minha casa não vai perecer. A minha casa se levanta nesta noite, e não se levanta para cair, não. Ela se levanta para vencer em nome de Jesus. Quando você vai aplaudir, então você dá um glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quando o sacerdote libera a bênção, vai em paz e o Senhor conceda o desejo do teu coração. Ela volta onde estava Eucana e onde estava Penina. Chegam lá e logo eles vão para casa. E a Bíblia diz assim, que quando ela sai da presença do sacerdote, o semblante dela já não era triste. Você percebe que você, enquanto o seu milagre não chega, você não precisa ficar cabisbaixo. Você não precisa ficar chorando porque você não tem. É pela fé. Pela fé você pode tomar posse no reino espiritual, como se você já tivesse. Hebreus capítulo 11 verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e prova das coisas que não vemos. Há muitos anos, olhem bem para mim, há muitos anos que eu espero por vocês, irmãos. Há muitos anos, desde a minha meninice, desde a minha mocidade, eu sempre disse: Deus, o Senhor vai pôr um povo para a gente poder pastorear. O Senhor vai trazer um povo para a gente pastorear. E o Senhor é Deus que Ele não faz só o que a gente pede. Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Peça para Deus. Quando nós acabamos de cantar, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou buscar. Não limite Deus. Quando Ana estava diante do sacerdote chorando, ela não sabia que Deus estava precisando num futuro de um profeta. Mas o céu sabe a necessidade da nossa casa. O céu sabe do que você precisa. Muitas vezes esse acusador, esse demônio que se levanta na nossa casa, dizendo: você é um fracassado, você não tem emprego, você não tem prosperidade, você não tem nada, todo mundo tem, só você que tem. Quando ele se levanta, hoje nesta campanha, de hoje até domingo, nós vamos dizer nesse reino: você não tem mais poder de levantar a sua voz para falar na minha mente. Eu estou reivindicando o poder da palavra em nome de Jesus. Quando o sacerdote liberou a bênção, alinhou-se com o céu. Nada na minha e na sua vida é por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam ao Senhor. Quantos dias você ora, você busca, em quantos dias você não tem vontade de orar? Quantos dias você tem resistência em ler a palavra? E você diz assim: acho que eu estou fraco. Não é uma questão de fraqueza, é uma questão de resistência. Não retroceda, avance. Não fez hoje, faz amanhã. Não orou hoje, amanhã você ora. Mas não perca o hábito de orar. Você deixou de crer um pouquinho, conserta isso. Me perdoa, por um momento eu achei que o Senhor não ia fazer. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel. Ele fez no passado, Ele faz hoje, e Ele fará eternamente. Você acredita nisso? Sabe quando que a gente descobre o poder dessa palavra geracional? Que Ele fez nos nossos antepassados, Ele está fazendo em nós, Ele fará nos nossos. Sabe quando? Quando a gente precisa.
Eu preciso de milagres. Eu quero que você precise de milagres. Tem coisas que não cabem a nós. Tem coisas que só o céu pode fazer na nossa vida. Quando Ana ouve a palavra do sacerdote, ela crê. E ela vai até onde está Eucana. E quando ela chega, eu penso que Eucana falou assim: nossa, você voltou mais bonita do que quando você foi. Claro, quando ela foi, ela estava amargurada. Quando ela foi, ela estava angustiada pela desgramada da Penina, que ficava acusando ela. Mas ela foi lá, ela vomitou tudo. O que não tiver bom para você, joga fora. Vomita, joga fora. Lava a boca, escova os dentes, busca coisa nova. Busca ter sabor. A nossa vitória tem sabor de mel. Olha para quem está perto de você e fala: a sua vitória tem sabor de mel. A sua vitória, Deus está falando com você. A sua vitória, ela tem sabor de mel. Só que antes do mel chegar, você passa por um felzinho ali, básico. Quando Ana desce, ela sai da presença do sacerdote, ela tem uma coisa em mente: eu vou dar a volta por cima. Uau, aí, gostei de Ana. Olha para quem está perto de você e fala assim: é isso que eu vou fazer, eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima. Penina achou que ela ia sair, que Ana ia sair da presença ali de Deus, ia voltar submissa aos ataques, os insultos. Glória a Deus. Satanás está certo que a gente vai sair daqui nessa noite hoje, vai falar assim: mais uma noite que eu vou tirar o sono dele, mais uma noite que eu vou pôr choro naquela casa. Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. A igreja está se revestindo de fé e milagre para vencer os desafios que ela tem que enfrentar. Nós temos coisas mais importantes para viver do que ficar debaixo de sussurro de Satanás, em nome de Jesus. Quando Ana desce, ela diz: Eucana, vamos para casa. Eucana: Ana, você está linda, você está alegre. Então enquanto você espera, você não pode ficar com roupa de luto. Enquanto você espera, você tem que pôr roupa de festa. Você tem que pôr sorriso no rosto. Você tem que pentear o cabelo, escovar os dentes, se perfumar, passar um antitranspirante, dar uma alinhadinha no sapato. Quando você desmonta toda a ponta dele, você dá uma coladinha de alguma coisa. Tem que se cuidar. Enquanto se espera, nós não podemos nos mostrar fraco. Levanta-te, tenha bom ânimo. Quando Ana chega em casa, ela vai namorar. Tem que namorar. Rapaz solteiro namora com respeito à menina, e a menina respeita o menino. Você namora, você corteja, você namora, você noiva, fica noivo e você casa. Quando casa, é para namorar, é para se relacionar. O relacionamento é algo de Deus na nossa vida. Mas você percebe que a maioria das pessoas tem dificuldade para se relacionar? Vem uma frieza. Quem que traz essa frieza? É hormonal. Que hormonal que é, minha filha? Coisa do inferno. O marido está todo ali carinhoso, calienteoso ali, a mulher chega para lá. Não. A palavra diz que eu tenho que ser um com meu marido. Traz para perto, cheira. Mas isso, irmãos, é um outro assunto. Mas eu quero dar um toque aqui. O jeito de tratar as pessoas. Marido é o cabeça da casa. O marido, ele é o sacerdote. Então o marido, ele tem que ter uma dose dupla de cavalheirismo. Mas minha mulher já está velha. Já errou. Velha é o diabo. A gente é jovem. A sua esposa, ela pode estar madura, mas ela é melhor. Ela é como vinho, meu filho. Ela fica melhor. O tempo passa, ela só vai melhorando. Dá um glória, né, irmãos? Pelo amor de Deus, ajuda. Porque as pessoas pensam
que o relacionamento é só sexo. É aí a maior frustração do ser humano. O sexo é um detalhe. O que faz um casal permanecer junto é a lealdade, é a cumplicidade. Mas você faz cumplicidade com o cavalo? O cavalo dá coice, você fica perto dele? Não, quando ele dá coice, você quer ficar longe. Não é verdade? Então, irmãos, homens e mulheres que somos, cuide do seu relacionamento. Cuide no sentido de, como que eu posso melhorar? Eu vou contar uma experiência. Hoje à tarde, eu tive um momento de feriado, né, gostoso. O pastor falou assim, vou te levar para passear. Nossa! Falei, fica à vontade, deixa Deus te usar. Fala amém, irmãos. E nós tínhamos um plano de ir em tal lugar, lá, na nossa casa, lá em Peúna. No meio do caminho ele disse, não, vou te levar em outro lugar. Aí nós fomos num lugar, um ar livre, comer uma comidinha gostosa, olhando para a natureza. Olhando para a natureza, você não tem, glória a Deus, glória a Deus. Isso que é bom, você ter aliado, você ter parceiro, gente que torce para você. Olha para quem está perto de você e fala assim, você tem que ter gente que torce para você, gente que vibra com você. E eu e o pastor lá, só nós dois, só falando dos netos, nós só falamos dos netos. E nós quer falar, nós quer ver, nós quer chamar. Falei, pastor, eu vou levar para casa, vou fazer um prato aqui, vou levar para casa. Falei, parou, deixa eles lá na casa deles, agora é só nós, só. O pastor, é mesmo. Mas olha aí, pastor, por que você está falando isso? Porque parece que não é nada. A gente foi com uma cabeça. Quando a gente voltou, nós voltamos antes do que a gente imagina, mais rápido do que a gente imaginava. Pastora, você é bobo, então você não sabe que a volta é mais rápida? Não sei se a volta é mais rápida. Eu sei que a gente voltou tão alegre, que a gente chegou em casa e fomos cuidar das coisas. Aí eu estava ali cuidando, a Marcela estava aqui no culto, eu fiquei um pouquinho com a Betina. O pastor falou, vamos fazer um café. E eu falei assim, gente, não tem nada melhor do que uma casa chamar para um café. E eu não estou falando de 380, não é assim que fala? Estou falando da sua casa. Dentro de casa também tem café. Olha para o seu irmão e fala, dentro de casa também tem café. É fé e milagre, irmãos. Os milagres estão na nossa mente e no nosso coração. Eu falei, pastor, espera só um bocadinho, que a Marcela chegando eu já vou preparar o café. Ele falou, não, fica aí, eu vou lá fazer o café. Aí eu gostei. Coisa boba, coisa pequena, mas que na mente de uma pessoa faz a diferença. Quando um homem e uma mulher se dispõem a tratar com educação, com leveza, você amontoa brasas vivas na cabeça da pessoa. Você vai falar, mas com essa daí eu vou até aos confins da terra, vou até onde precisar ir. Você vê que é o dia a dia. Quando Ana chegou em casa, ela disse, chega, Penina, aqui você não humilha mais. Eu estou com uma palavra de ordem. Eu estou com uma palavra de ordem, palavra profética e um milagre na minha vida. Quando Penina quis crescer para o lado dela, ela disse, para trás de mim. Chega uma hora que você tem que ter essa autoridade na sua vida. Chega de me humilhar. Chega de me judiar. Você não vai sair na briga com a pessoa, não. Mas na autoridade do poder da oração, você põe a pessoa no lugar dela. Você diz, olha aqui, demônio, você que sempre me judiou anos após anos, você perdeu esse legado. Hoje eu tenho sobre mim a palavra de fé e milagre, e eu sou mais do que vencedor. Se você vê em Deuteronômio, põe para mim, Rafa, eu anotei aqui, em Deuteronômio 28, verso 13, isso mesmo, Deuteronômio, olha o que Deus tem para nós. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda.
e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno para guardar e cumprir. Olha o segredo da promessa, olha o segredo do cumprimento, olha o segredo da lealdade, olha o segredo da gente se manter fiel. Eu não te colocarei por cauda, mas eu te coloco por cabeça. Esta campanha, nesta noite de quarta-feira à noite, o Senhor está dizendo: é fé e milagres que vocês vão ter, em nome de Jesus. Olha o que está em Samuel 22:34. Vê para mim, Rafa, o que está escrito lá em Samuel 22:34. Oh, aleluia, oh, aleluia, aleluia. 2 Samuel 22:34. Oh, aleluia. E fazer-lhe os pés, olha isso, faz-lhe os meus pés como das servas, e põe sobre as minhas alturas. Quando você lê os Salmos, quando você vê Davi declarando, quando você vai, olha o que está escrito, põe para mim, Rafa, Naum 1:7, a gente já teve esse versículo como tema da nossa igreja. Olha o que está escrito, Naum 1:7, olha isso: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele confia. Irmãos, quando nós fazemos do Senhor a nossa campanha de fé e milagres, o Senhor sabe que Ele é a nossa fortaleza, e Ele sabe da necessidade que está em nós. Quando Davi dizia: o Senhor é a nossa fortaleza, ele estava falando da serva que sobe as montanhas com as suas pernas firmes. Nesta noite o Senhor dá para nós todo tipo de saúde para os nossos joelhos. Você que tem joelho inflamado, você que tem dores na perna, esta é a noite que o Senhor te diz: eu te darei força de boi selvagem, eu trarei sobre você uma unção nova, e você vai tirar pensamentos de velhice, vai achar que para você não dá mais. Você não vai dizer isso, você vai dizer como Ana: eu tenho a palavra de fé e eu tenho o poder do milagre. Eu vou viver as maravilhas que Deus tem para a minha vida, em o nome de Jesus. Se Deus vai fazer, eu não sei, mas que Ele pode fazer, Ele pode fazer. Oh, aleluia, 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 orandalabassa, aleluia. Quando eu estava dizendo da firmeza que da serva que tem os pés e permite andar nas mais altas montanhas, é um símbolo do que caminha por cima dos problemas e dá volta por cima. Você está entendendo por que os dias estão difíceis para você? Você está entendendo porque tem dias que são maus? Não é para você se diminuir. O Senhor está dizendo: eu estou fortalecendo suas pernas, porque eu não quero que vocês andem somente por vista, eu quero que vocês andem por fé. E a fé, irmãos, ela não se limita ao que os nossos olhos mostram. A nossa fé, ela está baseada no renovo que está sobre a nossa vida. Sejamos renovados no nome de Jesus. Olha o que o Senhor fará nesta noite. Salmo 113, versículo 9. Olha o que diz o Senhor. Olha o que o salmista diz. Quem é, posso ler? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que faz com que a mulher estéril habita em família, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Esta foi a resposta de Ana. É o Senhor que tirou a esterilidade de Ana, e nesta noite o Senhor está, pelo pedido do pastor, que é o anjo dessa igreja, que é o profeta dessa igreja,
igreja. Ele disse: ore para que as células cancerígenas morram, que elas desapareçam, que elas sejam encapsuladas, e que haja sinais, e que haja maravilhas no meio do meu povo. Esta é a noite que o Senhor vai pegar a estéril e vai fazer dela mãe de filhos, e ela vai dizer: quem é como o Senhor? Ninguém é como o Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é nosso guardião, Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Quando você clama, você não vai ficar sem resposta. Clame. O Senhor não vai responder o que você quer, mas Ele vai te dar não só o que você precisa, Ele vai te surpreender. Quando Ana se posicionou com o poder da palavra de fé e milagre, ela engravidou, porque o Senhor é Deus bom, e Ele é o mesmo de ontem, Ele é hoje, e Ele será eternamente. E nesta noite eu quero convidar, quem nesta noite, por favor, irmãos, não levante por levantar, mas quantos estão doentes, que estão precisando de cura, pode se levantar. Se tiver alguém que se diz: pastora, não sou eu que estou doente, mas eu tenho alguém lá em casa que está enfermo, se levante por essa pessoa. Orabás. Aonde o Senhor está, Ele ordena bênção e vida para sempre. Aleluia. Você que se levantou, venha. Os adoradores, por gentileza, venham. Aleluia. Se o Elias Viana puder vir, vem cantar uma canção para nós, uma canção bem linda. Venha. Aleluia. Orabás, 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 oriala chorabás. A igreja na presença de Deus. Aleluia. O Senhor é que pode. O Senhor é a fortaleza do seu povo. É isso que nós lemos em Naum. Foi isso que nós lemos. O Senhor é bom, fortaleza no dia da nossa angústia. Ele conhece os que nele confiam. Deus conhece você. Deus nos conhece. Você que está aqui à frente, vamos orar. Eu vou pedir ao pastor para estar aqui comigo, por favor. Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós estamos reunidos nesta noite de quarta-feira. E nós queremos orar pelos doentes agora, pelos que estão enfermos, no corpo, na alma e no espírito. Todo espírito de enfermidade, nós damos uma palavra de ordem agora. Vocês percam as forças. Vocês percam as forças. Onde tiver uma doença, seja ela inflamatória, seja ela nos órgãos, seja ela cancerígena, ao poder da ordem no altar o Senhor agora vai dizer para essa enfermidade: perca o poder de ação nesta vida, em qualquer parte desse corpo. E esse espírito de enfermidade, essa doença no corpo, agora receba uma palavra de ordem: ser curada, ser eliminada a doença, vá embora, desapareça em o nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Pessoas que estão com incontinência urinária, pessoas que estão com problema de intestino, no intestino grosso, pessoas que estão com dificuldade, Senhor, nos rins, os rins não estão filtrando o suficiente, homens que estão com problema de próstata, receba nesta hora o toque da grandeza de Deus. Onde houver fígados inflamados, onde houver doença no fígado, espírito, vai embora desse corpo agora, em o nome de Jesus. E que a manifestação da tua glória seja depositada sobre o teu povo.
O Senhor que ouviu o clamor de uma mulher, ouve o clamor da igreja nesta noite. Que haja cura divina, que haja cura no corpo, que haja cura na alma, que haja independência, Senhor, que haja livramento e prosperidade, em o nome de Jesus. Receba, em o nome de Jesus.